Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar as principais diferenças e as coisas que mais geram aí confusão entre os genitores na hora de decidir a guarda dos filhos. Vamos falar de guarda compartilhada e de guarda unilateral. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada. Eu trago aqui no meu canal tanto conteúdo informativo sobre as minhas áreas de atuação, como também conteúdo que eu compartilho a minha prática profissional, o meu dia a dia como advogada com os colegas de profissão. Mas vamos lá, é o que interessa então. Gente, na guarda unilateral, já que vamos falar aí a diferença entre uma e outra, destacando os principais pontos, na guarda unilateral já começa dizendo que o filho vai morar com um dos pais e esse pai ou essa mãe, quem exercer a guarda unilateral, vai ter também o poder de decisão sobre todas as questões referentes ao filho. Vamos dar exemplos. Pai, mãe e filho. A guarda é unilateral da mãe, do exemplo, e o filho com ela mora. A mãe vai ser responsável por tomar todas as decisões referentes ao filho. Escola, saúde, educação. E o pai? Como que ele fica nessa história? O pai pode e deve exercer o direito de vigilância. O que é isso? Ele vai fiscalizar os atos da mãe, as decisões que a mãe toma com relação ao filho, para saber se realmente são as melhores. E caso não sejam as melhores decisões para o filho, ele pode procurar os meios aí para intervir. Bom, se o filho mora apenas com a mãe, o pai não tem direito de vê-lo, não tem direito de visitá-lo, como é muito comum as pessoas falarem? Sim, o pai, o genitor, no nosso exemplo, o pai, que não exerce a guarda, que não tem o filho ali a maior parte do tempo, né, em sua companhia, ele tem o direito de conviver com esse filho. E como que isso acontece? As pessoas conhecem como direito de visitas, mas esse termo não é muito adequado, então a gente vai falar aqui convivência. Essa convivência, ela pode ser estabelecida, ela deve, na verdade, ser estabelecida de forma que atenda ao interesse dos pais, mas também o interesse e os direitos dos filhos. Ou seja, o ideal é que se estabeleça, fixe, determine dias, horários, feriados, de forma mais ampla possível, mais detalhada possível, para que o pai, que não exerce a guarda, no nosso exemplo, tenha direito a conviver com o seu filho. Ah, mas por que não pode deixar livre? Essa questão de deixar livre, ela pode trazer muito tumulto depois, porque um dos cônjuges vamos falar que um dos pais pode começar a criar empecilhos, dificuldades. Então, o ideal é que sim, exista, ainda que você combine, vamos fazer de forma livre, mas o ideal é que exista sim um plano de convivência para que lá na frente, se começar a ter qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de dúvida, o plano de convivência possa ser aplicado. Ok, deixa eu pegar minha colinha aqui para eu não ficar falando coisa repetida para vocês. Olha, já na guarda compartilhada, a criança também precisa ter um endereço de referência. As pessoas confundem muito achando que guarda compartilhada significa morar X tempo com o pai, X tempo com a mãe. Isso não é verdade. A guarda compartilhada também exige que a criança, que o filho, tenha um endereço de referência. E o que muda, então, com relação à guarda unilateral? O que vai mudar é a criança, ela vai, os pais vão ter em conjunto que decidir as questões do filho. Ao contrário da outra opção de guarda, da outra modalidade, onde apenas um do genitor, que é aquele que exerce a guarda unilateral, decide tudo sobre o filho, aqui na guarda compartilhada não. Essas decisões vão ser conjuntas entre pai e mãe. Então está aí a primeira diferença. Como eu já disse, guarda compartilhada não quer dizer que não existe um endereço de residência, um endereço de moradia. Vai sim ter um endereço de referência dessa criança e o outro genitor também tem direito de conviver da forma mais ampla possível. Reforço tudo que já disse com relação ao plano de convivência, que é ideal que tenha também, mesmo na guarda compartilhada, mesmo que os pais consigam ali conversar e estabelecer como isso vai se dar, se vai se dar de uma forma mais ampla possível, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, enfim. O ideal é que tenha o plano de convivência para caso surja qualquer impasse, vocês possam aplicar
aquelas determinações previstas no plano. Então, vamos dar um exemplo aqui também na guarda compartilhada. Pai, mãe, filho, guarda compartilhada. O filho pode morar, né, com a mãe, ter ali seu endereço de referência com a mãe. O pai, assim tanto quanto a mãe, vai poder participar de forma efetiva de todas as decisões, todas as tomadas de decisões com relação ao filho, e também tem o direito de convivência familiar com a criança. Olha só, algo que as pessoas também confundem muito. Se a guarda é compartilhada, ninguém vai pagar a pensão para ninguém, certo? Não. Isso é um grande equívoco, já falei aqui no canal, mas vou reforçar. Guarda compartilhada também tem sim fixação de pensão alimentícia. Geralmente, aquele genitor que a criança tem o endereço de referência, o outro vai fazer o pagamento da pensão. Por exemplo, se a criança tem o endereço de referência com a mãe, o pai vai fazer o pagamento da pensão. Nada impede que aconteça o contrário. Mulher, a mãe também pode pagar pensão, gente. Cada caso depende de análise concreta diante das situações que cada caso envolve, né? Pode trazer alterações aí para essas previsões legais. Bom, e se me perguntarem assim, mas existe então uma forma, uma conta matemática que vai estabelecer como que deve ser a convivência equilibrada, já que a convivência equilibrada, né, é um direito dos genitores de conviver com o filho de forma mais ampla possível e tudo mais. A verdade é que a lei não estabelece como que essa divisão deve ser feita. Não existe uma regra de falar que o final de semana tem que ser alternado. Não existe essa regra. A verdade, cada caso tem que ser analisado e priorizar sempre o interesse da criança. Mas lembrando que os pais têm o direito de convivência mais amplo possível, né, com o filho. Não pode hoje você excluir do genitor o direito dele conviver com a criança. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender alguns dos principais pontos de diferença, especialmente quanto ao endereço e quanto à tomada de decisões, porque é isso que eu vejo na prática que traz mais conflito entre as partes na hora de decidir as questões da guarda, porque há muita confusão. Um abraço para vocês, até mais.